Olá pessoal, vamos aqui também para uma revisão, né, da nossa aula sobre fratura, de uma maneira também mais rápida e didática, só com algumas pequenas conceituações teóricas e um exemplo de cada tipo de cálculo que possa vir a ter sobre fratura, só para que consigamos relembrar, né, para a nossa revisão, para a nossa primeira VA. Então, primeiro, falhas, né? O que seria falhas, né? A engenharia e ciência dos materiais, ele tem um papel importante na prevenção e análise de falhas em peças ou componentes metálicos. Então, a busca sempre por calcular materiais de forma adequada, conhecendo suas propriedades mecânicas, como foi já repassado para vocês na nossa última aula, com a busca sempre de evitar qualquer tipo de ruptura ou falha que venha a ter nas nossas edificações ou em qualquer área que for atuar. Tem até uma imagem aí, ó, de um navio, né, que teve o seu colapso, uma falha. Esses navios normalmente eles rompiam ao meio durante sua lubrificação por causa da soldagem no que a gente chama de uma transição dúctil frágil. Então, diversos navios dessa época sofreram esse tipo de deformação e aí estudos realizados conseguiram identificar o motivo dessa questão, que na hora da solda existia essa questão da transição dúctil frágil, fazia com que o meu material mudasse seu comportamento e não resistisse ao processo. Alguns navios até romperam em uso, certo? Nessa época. O próprio Titanic teve uma questão relacionada a isso, porque o material utilizado ele tinha um comportamento dúctil, mas em baixa temperatura ele se alterava em comportamento frágil, o que resultou na questão de que com o impacto com o iceberg em baixíssimas temperaturas resultasse em um colapso da estrutura, por causa que a estrutura estava em comportamento frágil, estava em uma característica frágil, não uma característica dúctil como deveria ser. Então, o que seria a fratura, né? A formação de superfície no material por aumento de tensão, esforço cíclico, ou seja, espécie de fadiga, né? Impacto, fluência, ruptura por carga mantida. Então, existem vários tipos de motivos para que aconteça essa fratura. É um comportamento claro em materiais frágeis e materiais muito dúcteis não apresentam superfície de fratura bem definida. Fratura simples, né? Diferenciação pela energia absorvida com presença ou não de deformação plástica, ductilidade e fragilidade. Então aqui temos um exemplo, né, de um material dúctil e um material frágil, onde o material dúctil seria esse maior aqui, ó, que tem essa área em branco e essa linha em vermelho, que seria esse desenho aqui em vermelho, que gera uma deflexão, que gera uma estricção e uma ruptura aqui, ó, em uma área que forma uma espécie de cone. Já o material frágil seria esse aqui com a área em rosa, certo? Que seria representado por essa seção aqui em rosa, que não gera uma estricção, apenas há um colapso, porque normalmente gera-se uma trinca aqui de superfície na extremidade, e essa trinca ela se propaga de forma linear ali, gerando a ruptura do meu material. Como havia comentado, não podemos associar fragilidade com baixa resistência. Então aqui, esse outro exemplo é justamente para comprovar isso. Eu tenho essa linha vermelha de novo, um material dúctil, que tem uma área aqui em branco, que seria esse material, e esse em rosa aqui, o material frágil, que tem uma elevada tensão aqui de ruptura, certo? Mas é considerado frágil pelo fato de não ter um comportamento plástico aqui, só um comportamento elástico praticamente até o momento da sua ruptura. Então, a formação de superfície de fratura em materiais dúcteis normalmente partem por alguns processos. O primeiro é a formação da estricção, né? Que é a formação dessa redução da área da seção transversal aqui. Aí depois tem uma intensificação do estrangulamento.
Depois, uma indução de pequenas falhas, começa a ter umas pequenas falhas, como está apresentando aqui nessa figura 3. Depois há uma coalescência dessas pequenas falhas, elas começam a se agrupar, a se unir, gerando então assim cada vez mais uma abertura interna para que forme a superfície da minha fratura ao final do processo. A diferença entre fratura dúctil e frágil. A dúctil forma uma espécie de taça cone, que como faz a estricção, né, quando ele rompe, normalmente você consegue, por exemplo, montar de novo um sobre o outro, gerando aquela espécie de cone que é a estricção que estava sendo gerada. Já materiais frágeis, onde não há estricção, ele apenas tem uma superfície plana. Olha lá, no início aqui da minha ruptura, em um determinado ponto, e ele simplesmente rompe ali plano, separando a minha peça em duas. Então essa espécie aqui, ó, de taça cone, ele é mostrado por essa figura, quando ele entra em ruptura, né, quando rompe, aí parte dessa peça de baixo, ela fica associada na peça de cima como uma espécie de taça mesmo. Certo? Onde o empescoçamento leva a um estado triaxial de tensão e a trinca nucleia em partículas frágeis. Normalmente há um aspecto escuro e acinzentado ali, formado por essa deformação por estricção. Então, o que eu acabei de comentar sobre os passo a passos, né? A primeira coisa é a formação do pescoço, da estricção, depois a formação das cavidades ali internas, depois há esse coalescimento das cavidades, gerando trincas maiores, ali, fissuras maiores. Depois há a formação e propagação dessa trinca com ângulo de 45 graus aqui. E por fim há o rompimento da minha peça, gerando uma espécie de taça cone para esses materiais dúcteis em processo de ruptura. Quais são a concentração de tensão, né? As resistências à fratura de material ele está em função da força de coesão entre os átomos. Então, quanto mais coeso for, mais coesão tiver entre os átomos, mais força tem ali de ligação entre eles, e aí essa fratura em relação a esse princípio, né? Griffith que estudou sobre isso, né? E segundo Griffith, essa diferença se deve à presença de microdefeitos ou macro trincas presentes no material, fazendo com que as tensões sejam ampliadas quando existe essa análise aí da coesão entre os átomos. E ele chegou à conclusão que a resistência teórica dos materiais normalmente é estimada a E/10, porém esse valor ele oscila muito graças a essa questão que Griffith comentou sobre a existência ou não de microdefeitos, fazendo com que essa oscilação vá de 10 até 1000 vezes menor, oriundos desses tipos de problema. Então, se eu tivesse um material sem nenhuma presença de microdefeitos ou microtrincas ali internas no material, normalmente ele teria sua tensão, sua resistência teórica na casa de módulo de densidade de por 10. Então, devemos estudar um pouco sobre o que chamamos de concentração de tensão, que é a ocorrência de singularidades ou falhas internas ou externas que irão impor ali uma concentração de tensão no local. Isso ocorre principalmente para tensões de tração. Então é o seguinte, essa imagem mostra bem isso. Eu tenho uma aplicação de tensão de tração, por exemplo, no material. Então essa tensão de tração vai fazer com que minhas fibras aqui, cada partícula do meu elemento, trabalhe com uma tensão específica. Mas se caso houver algum tipo de fissura ou interna ou externa, aqui que eu chamar de superfície, vai fazer com que haja uma alteração aqui nos meus resultados e que haja uma concentração de tensão aqui nessa minha ruptura. Porque além de eu diminuir minha área de seção transversal por ter pedaços dessa área já rompidos devido a trincas, normalmente na borda dessas trincas é onde vai haver minha maior concentração de tensão. Então, uma das primeiras formas para se calcular essa concentração de tensão é que a tensão na extremidade aqui da minha fissura, já que eu estou querendo descobrir justamente quanto aumenta a minha tensão na minha fissura, ela é igual à tensão de tração média no meu material, né? A tensão de tração média,
vezes um valor de 1 mais 2 vezes ali a raiz de um valor chamado de A dividido por raio de curvatura. O que seria esse A? Esse A seria o tamanho total dessa minha trinca aqui de extremidade ou a metade dessa minha trinca interna. Ou seja, para tentar entender melhor isso, é como se fosse, é claro que essa trinca é uma elipse, mas como se fosse esse raio horizontal da minha trinca. Então aqui, como eu tenho só a metade da minha elipse, então é o valor total da minha fissura A. Aqui já seria, essa medida inteira já seria correspondente a 2A, ou seja, o valor de A seria a metade, o raio, do centro até a extremidade horizontal aqui da minha fissura. Então nesse desenho mostra melhor essa questão. Ó. O 2A é o tamanho total da minha fissura interna ou A é o tamanho da minha fissura externa. Lembrando que esse A passa a ser esse valor médio de raio, né? Raio horizontal aqui da minha fissura. O raio de curvatura seria aqui, ó, esse zoom que está dando nesse desenho. Então é esse raio aqui, ó, na borda da minha fissura, que minha fissura tem a tendência a ser cada vez mais linear, né? Com um comprimento muito maior do que a sua largura, gerando uma elipse ali quase que como uma espécie de uma linha. Então esse raio, quanto menor ele, mais crítico é a minha fissura, maior chance dela propagar e gerar uma concentração maior de tensão. Se a gente analisar as tensões aqui, ó, se eu fizer um corte em X, como foi feito aqui, e analisar a tensão, como é a sua concentração de tensão, aquela tensão média gerada por força dividida pela área total, ela ainda é a mesma nas extremidades aqui da superfície, mas à medida que eu vou aproximando da fissura, vai havendo uma concentração de tensão e eu chego a ter uma tensão máxima na borda da minha fissura. E essa tensão é a minha tensão M da minha forma, que é a tensão que eu procuro encontrar, já que ela poderia ser o motivo do meu colapso ali, por gerar uma concentração de tensão nas bordas da minha fissura. Então essa concentração de tensão para situações onde a medida A, que é esse raio aqui horizontal, é muito maior do que o raio de curvatura da minha fissura, ou seja, nesses exemplos onde eu falei que eu tenho uma fissura quase que linear e não elíptica ou até mesmo circular, então nessas situações eu consigo simplificar a minha fórmula, tendo como a fórmula usual essa aqui de tensão na minha fissura, tensão na extremidade da minha fissura, é 2 vezes a tensão média ali que eu teria da minha peça, força sobre área, né? Multiplicado pela raiz de A dividido pelo meu raio de curvatura ali da minha fissura, certo? E eu consigo encontrar aqui o que a gente chama de fator de concentração. O que seria esse fator de concentração? A diferença, o quanto que aumentou na minha tensão em relação à tensão que eu tinha antes. Então, qual é a tensão que eu encontrei aqui na borda da minha fissura? Né? Qual é a tensão que eu tenho na borda da minha fissura? Em relação à tensão que eu tinha antes de haver fissura, aquela tensão média que eu tinha na minha peça. Então, eu consigo ter um fator de concentração. Será que dobrou, triplicou, quadruplicou essa minha tensão graças à existência dessa pequena fissura? Então, esse seria o meu fator de concentração K. Um outro critério de Griffith, né, que ele realizou ali durante a propagação de trinca, né, que ocorre, no caso, a liberação de energia, ele conseguiu visualizar essa liberação de energia de deformações elásticas, ou seja, parte dessa energia que era armazenada no material, né, ele vai armazenando à medida que o material ele é deformado, né, e deformado elasticamente. E com isso gera ali novas superfícies que são criadas ali quando a minha trinca vai se propagando, e quando eu vou criando mais superfície, eu vou criando ali mais energia de superfície no meu sistema. Então ele consegue fazer um cálculo através de energia. Então eu tenho que minha tensão crítica exigida para a propagação de trincas em um material frágil, ele pode ser expresso por essa forma, onde eu tenho a tensão ali crítica do meu material igual a raiz de 2 vezes o módulo de elasticidade multiplicado por essa energia de superfície específica calculada, né, dividido por π vezes o A, que é a mesma coisa que eu já tinha comentado. Ou é o raio aqui, essa medida do tamanho de uma trinca de superfície externa aqui, né,
ou uma trinca interna, onde seria metade do tamanho total da fissura, porque é uma espécie ali de raio horizontal que eu tenho. Então, fator de intensidade de tensão para o cálculo que a gente chama de tenacidade à fratura em deformação plana. Antes disso, temos uma fórmula aqui de tenacidade à fratura de forma geral. A fórmula é a mesma, porém, essa tenacidade à fratura por deformação plana, ela não é influenciada pela largura do material, porque eu trabalho ali com um valor que é dito como um valor padrão, constante. Faz parte de uma propriedade do material. O aço teria essa propriedade, o concreto teria essa propriedade, assim por diante. Então, o estado plano de tensão, o valor crítico, ele recebe o nome de Kc, em função de uma espessura do material. Mas à medida que aumenta essa espessura, né, atinge-se o que a gente chama de um estado de plano de deformação. Então, esse Kc ele acaba se tornando um valor constante, e aí normalmente a gente chama esse valor de K e C ali, que é essa deformação plana, essa tenacidade à fratura em deformação plana. Então, para resumir, né, para amostras finas, trabalhamos a condições de tensão plana, que é o Kc, e ele depende da espessura B da minha amostra. Mas para amostras mais grossas, normalmente a gente trabalha com essa segunda opção, que é a deformação plana, que é o K e C lá, que não depende da espessura da amostra, é uma característica ali particular do meu material. Então, para calcular também em relação a esses fatores de intensidade que a gente vem explicando aqui para vocês, experimentalmente verifique-se que a condição da deformação plana ela ocorre quando essa espessura da amostra ela é maior ou igual a 2,5 vezes esse valor do K e C aí, né, da minha tenacidade, dividido pela tensão de escoamento ao quadrado do material. Então, para materiais frágeis, esse valor costuma ser pequeno e materiais dúcteis costuma ter altos valores desse K e C. Aqui, como é comprovação dessa questão de ser um dado particular do material, uma propriedade, normalmente ele vem especificado sobre os materiais. Então, eu tenho uma liga de alumínio com 24 MPa raiz de M como valor da tenacidade, a fratura, e assim por diante de outros determinados materiais em si. Então aqui temos alguns pequenos exemplos só para poder relembrar que fazem parte da nossa lista de revisão. O primeiro é pedir para estimar a resistência à tração teórica para os materiais cerâmicos listados a seguir. Lembrando que nessa apresentação eu comentei com vocês sobre a questão de que a resistência teórica de materiais ditos frágeis normalmente é 10% do módulo de elasticidade. Então, se eu tenho um módulo de elasticidade de 304 GB, então normalmente o valor da resistência teórica vai ser 30,4 GB, que é 10% do seu valor, que é dividido por 10. O mesmo vale para o óxido de zircônio, 205 é o módulo e 20,5 GB é a resistência máxima à ruptura teórica. O carbeto de silício tem 345 de módulo e 34,5 GB de resistência teórica. E por fim o óxido de alumínio, 393 de módulo e 39,3 GB de resistência teórica. Então, toda vez que a gente pedir a resistência teórica de um material ali, dito frágil, normalmente, na teoria, exemplifica que esse material tem, em média, 10% do módulo de elasticidade como sua resistência máxima ali, sua resistência limite teórica. Agora, um outro exemplo, que é o exercício 23 da nossa lista de revisão. Estime a resistência à fratura teórica para um material frágil, quando se tem o conhecimento que a fratura ocorre mediante a propagação de uma trinca de superfície com formato elíptico, que possui um comprimento de 0,25 mm, um raio de curvatura de 1,2 vezes 10 a menos 3 mm e uma tensão de 1.200 MPa aplicada no meu material. Então, algumas coisas que devemos atentar, né? Primeiro, a trinca ela é de superfície, que comentou no exercício. Então, a primeira observação que tem que ser feita é essa.
Por quê? Existe aquela diferença na trincas internas e externas. E uma trinca de superfície é o conceito de uma trinca externa, onde realmente o tamanho da fissura é exatamente o valor de A. Se fosse uma trinca interna, aí o valor de A seria metade do tamanho da trinca, já que a trinca total mede-se 2A, segundo o slide que eu acabei de passar para vocês. Então, anotando algumas informações, teria aqui que o A realmente é 0,25, porque é uma trinca de superfície, ou seja, uma trinca externa. Se fosse uma trinca interna com um comprimento de 0,25, o valor de A seria 0,125, porque o A é só a metade do tamanho de uma trinca interna, só para reforçar novamente. O raio de curvatura é 1,2 vezes 10 a menos 3, então já coloquei ali 0,0012 e a tensão de 1.200 MPa. Então, se eu tenho o valor de A, o raio e a tensão, a fórmula para se jogar nesse cálculo seria aquela fórmula que a gente apresentou inicialmente, com aquela simplificação para situações onde o raio de curvatura é muito pequeno em relação ao tamanho da trinca. Então, eu tenho que a tensão ali na extremidade da minha trinca, ali na minha concentração de tensão, é 2 vezes a tensão ali inicial do meu material, que é a minha força sobre a área, né? Raiz de A dividido pelo raio de curvatura. Então, eu tenho 2 vezes o 1.200 e divido ali 0,25 por 0,0012. Ambos estão na unidade milímetro, então pode ficar na mesma unidade. E aí, na multiplicação final, eu tenho 34.641 MPa, ou 34,6 gigapascal de tensão ali concentrada na minha trinca. Então, o quanto aumenta? Vai de 1.200 para 34.600. Então, é um grande aumento, uma grande concentração de tensão por causa de uma fissura de uma trinca. Segundo, outro exemplo, né, que é o exemplo 28 da nossa lista de revisão. Então, um cilindro do motor de foguete ele pode ser fabricado por aço Managem com limite de escoamento de 1,8 gigapascal. Esse é o limite de escoamento. E tenacidade a fratura de 50 MPa raiz de metro. Um código especifica uma tensão de projeto de tensão de escoamento dividido por 1,5. O que quer dizer isso? É um fator de segurança, né? Para eu não atingir o meu limite de escoamento, eu vou trabalhar com um limite um pouco inferior. Então, vou dividir o meu valor de 1,8, por exemplo, por 1,5, para que eu tenha ali um limite de escoamento menor. Calcule o tamanho mínimo de um defeito tipo trinca interna, então dessa vez agora é interna, que pode levar à fratura frágil em serviço do material. Então, se é uma trinca interna, agora o tamanho total da minha trinca é 2 vezes a medida de A. Então, quando eu encontrar um valor de A na minha fórmula, já não vai ser minha resposta final ainda. Se a trinca é interna, vai ter que multiplicar por 2. Então, aqui, eu tenho que descobrir quanto vale 2A, é esse meu objetivo, que eu quero uma trinca interna. O valor ali da minha tenacidade à fratura é de 50 MPa raiz de metro. E eu tenho uma tensão de escoamento de 1.800 MPa, né? 1,8 gigapascal. Então, vamos usar essa fórmula, onde eu tenho aqui que essa tenacidade de fratura é igual ao valor y, né? Vezes a tensão raiz de π vezes A. Então, eu vou encontrar aqui o valor do meu A, da minha medida, porque eu tenho 50 como um fator ali do meu material e eu tenho 1.200 como a minha tensão crítica. Por que eu tenho 1.200? Porque são 1.800 MPa, certo? 1.800 MPa de tensão de escoamento, porém tem esse fator de segurança de 1,5. Então, 1.800 dividido por 1,5, vou ter um valor de 1.200 MPa. Como esse primeiro fator está em MPa e esse segundo também tem que estar em MPa, para que minha resposta saia em metro, já que eu tenho aqui o valor desse KC como MPa raiz de metro. Então, aqui do lado de cá tem que ter um MPa e tem aqui a raiz
de um valor que tem que estar em metro. Então, fazendo essa conta, eu encontro um valor de A bem pequeno, já que está em metro a resposta. Convertendo para milímetro, ou seja, multiplicando por 1000, deu 0,55 milímetros, um pouco mais de meio milímetro. Só que esse é o valor de A. Como no caso eu comentei que é uma trinca interna, a medida total da minha trinca são 2 vezes o valor de A. Então, 2 vezes 0,55 vai ter 1 milímetro, 1. Então, essa seria a resposta final dessa trinca interna. E aqui tem um exemplo que trabalha com energia, né? Para utilizarmos aquela forma de energia. Então, uma placa relativamente grande de vidro, ela é submetida a uma tensão de tração de 4 MPa. Sabendo que a energia de superfície específica é 0,3 Joule por metro quadrado e que o modo de elasticidade desse material é 69 GPa, ou seja, possivelmente ali, não falou que é um vidro, né? Determine o comprimento máximo de uma trinca de superfície que é possível de existir sem que ocorra a fratura. Trinca de superfície, de novo, é a nossa trinca externa, ou seja, o valor de A realmente vai ser o tamanho real da minha trinca. Então, não tem que multiplicar por 2 ao final. Então, os dados que eu tenho é encontrar o valor de A realmente, o modo de elasticidade é 69 vezes 10 a nona pascal, a tensão é 4 vezes 10 a sexta pascal e uma energia que é de 0,3 Joule por metro quadrado. Por que dessa vez eu tive que transformar para pascal? Porque a fórmula que analisa a questão da energia é aquela fórmula que tensão é igual a raiz de 2 vezes o módulo vezes a energia dividido por π vezes A. Então, eu tenho uma fórmula que engloba a tensão, engloba o módulo, engloba a energia e engloba a medida da fissura, que é a medida A. Como a energia está em Joule por metro quadrado, essa unidade aqui, ó, ela é referente ao Pascal. Eu não posso trabalhar MPa e Joule, certo? Poderia ser megajoule e MPa. Mas se a energia está em Joule, então, consequentemente, vamos ter que trabalhar com o módulo e a tensão em Pascal. Então, já foi transformado de giga para Pascal multiplicando por 10 a nona e de mega aqui para Pascal multiplicando por 10 a sexta. E aí sim jogamos nessa forma que eu comentei. E aí encontra-se o valor de A, já que eu tenho uma tensão de 4 milhões de Pascal, 2 vezes um modo de elasticidade de 69 bilhões de Pascal, vezes 0,3 Joule por metro quadrado, dividido por valor de A, né, vezes π. Então, eu encontro o valor de A em metros, transformando para milímetros, menos de 1 milímetro, 0,82 milímetros. Então, era isso que eu queria passar para vocês, para dar uma revisão. Peguem aquela lista de revisão, né, que fizemos na nossa aula de revisão, que foi feita uma semana antes da data que estava programada para a nossa VA, antes ali da questão do que aconteceu, né, do confinamento. Então, espero que vocês deem uma estudada de novo, relembrem, espero que esses vídeos que eu fiz aí, com um resumo de toda a nossa primeira VA, ajude um pouco a relembrar. Peguem todos os slides, os exercícios. Durante a semana podem me passar qualquer tipo de dúvida lá na nossa plataforma AVA, principalmente em relação às nossas atividades. Para caso tenha alguma dúvida, eu refaço a atividade em questão que tenham dúvida. Certo? Por fim, valeu então, pessoal. Bom estudo para vocês.